A vinda do anticristo é uma coisa muito marcada, fala como ele vai vir, como é que vai se sentar num trono, se assemelhando ao próprio Deus. São coisas muito concretas. E o próprio Pedro falou que esse dia iria demorar a chegar e que muitas pessoas iriam duvidar. A gente está falando agora de Jesus, né? O quanto que Jesus foi grandioso na nossa vida, tal. Você tem relatos, você tem fatos que comprovam a existência dele. Uma pergunta que eu queria te fazer é: Jesus vai voltar? Você já respondeu essa pergunta, mas o Jesus que vai voltar é o Jesus que a gente conheceu? Ou Jesus voltar é uma outra metáfora para um novo Jesus que vai surgir? E talvez esse Jesus seja, sei lá, um cara ali da Faria Lima, ele é o novo Jesus. O que você vê disso? Alguns vão dizer que a volta de Jesus é apenas uma grande parábola, outros vão negar que haja a volta de Jesus, mas quando eu leio na Bíblia tudo que fala sobre a volta de Jesus em sua própria boca ou dos seus discípulos, é muito assertivo e histórico. Vou dar exemplos. A palavra que usa para a volta de Jesus, em grego é a palavra parousia. Parousia era um termo técnico usado na antiga Grécia para falar da chegada da presença de um rei, de um monarca num lugar. Isso jamais poderia ser figurativo. Se o arauto vai à frente com a trombeta e anuncia o rei está chegando, isso não pode ser figurativo. Era algo histórico, tanto é que a cidade se preparava para vir o rei, para a vinda do rei. Ele fala, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Os sinais que Jesus dá, que antecedem a sua vinda, sinais no mundo político, na religião, na natureza, na sociedade, são sinais muito notórios que estamos vendo hoje acontecendo. Você falou que está todo mundo muito louco, desanimado. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele fala, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que vão sobrevir ao mundo. E é interessante que até a parte que fala do horror dos seres humanos, quando fala homens, inclua homens e mulheres. Sim. É a palavra aporoi em grego, que é como se estivesse com os poros todos fechados, de grande angústia. A vinda do anticristo é uma coisa muito marcada, fala como ele vai vir, como é que vai se sentar num trono, se assemelhando ao próprio Deus. São coisas muito concretas. E o próprio Pedro falou que esse dia iria demorar a chegar e que muitas pessoas iriam duvidar a esse respeito, segundo os seus escárnios. Foi escrito pelo apóstolo Pedro. Então a volta de Jesus na Bíblia é algo histórico, certeiro. Mas antes surge o anticristo. Surge o anticristo antes. E vamos explicar. Nessa linha do tempo da Bíblia, você que é um grande historiador, em que momento que estamos? O anticristo está para chegar? Quanto tempo vai demorar para chegar esse anticristo? Ou ele já chegou? É esse que é o problema. A gente não tem um calendário preciso nesse sentido. Vamos pensar, em primeiro lugar, como é que funcionam os critérios do Oriente Médio. No Oriente Médio, quando falava que um navio ia sair no dia tal, não é como no Brasil que você chega no aeroporto e tem que correr atrasado porque já fechou o check-in, você está dizendo, eu tô 2 minutos, eu estava na fila ali porque teve trânsito. O tempo deles não era medido assim. O navio vai ser naquele dia. Quando amanhecia o dia, todo mundo se encaminhava para o navio. Mas eles podiam ter escrito, né? Para salvar pra gente, né? Para saber se o cara que a gente vai votar para prefeito é o anticristo. Boa. Mas só que aí acontece uma coisa. Lembra quando na época da ditadura militar algumas músicas falavam do governo, mas falavam com um duplo sentido? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Por que tinha que ser daquele jeito? Porque se fosse literal, censuravam. Você está entendendo? Então a linguagem apocalíptica também é assim. E outra coisa, se Jesus falasse, o meu dia vai ser tal, qual seria o interesse das pessoas em se preparar? Faltam 20 anos, faltam 100 anos. Eu tenho que estar preparado a qualquer momento. Então a volta de Cristo ela é descrita na Bíblia, lembrando como era o tempo da época, né? O navio vai sair nesse dia. Então você chega lá, e pode ser 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da tarde, você já está lá esperando o navio. Tem que esperar o vento, o melhor vento. Eles não tinham essa noção de minuto e segundo que a gente tem. Embora a hora de 60 minutos vem desde a Babilônia, mas era outro critério. O fato é que a volta de Cristo tem sempre, em primeiro lugar, algo que eu tenho que desejar mais do que temer. Tá bem? Desejar. E existe uma diferença, se você me permite, entre temer e ter medo.
Temer, embora em português é sinônimo perfeito, mas eu vou dividir porque na Bíblia é essa distinção. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a Bíblia fala que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então vamos separar o temor da fobia. O temor de Deus é aquele mesmo temor que você, assim... você tem filho, né? Tenho. Eu não sei se você pisava muito no acelerador antes de ter os filhos. Hoje eu diminui. Diminui. Por quê? Você tem um temor. Sim. É precaução. Se tem um buraco ali, eu não vou colocar a mão lá porque eu não sei se tem cobra lá dentro. Isso é temor, isso é precaução, isso é bom senso. É o cuidado. É o cuidado. Agora, aquela fobia, não, vai acontecer alguma coisa, isso aí precisa ser tratado, é patológico, tem que ir pro médico para ver o que você tem, porque fobia é patológica. Né? Então, tem muitas religiões e pessoas que passam fobia de Deus. Jesus vai voltar, e o fogo vai cair, e vai destruir, e o diabo vai pegar todo mundo. E ele quer criar uma fobia da volta de Jesus. O problema é que o resultado é o inverso, porque a fobia, ela me faz ter repulsa por aquilo que me causa fobia. Desse evento. Se eu tiver fobia da volta de Jesus, eu vou ter repulsa desse dia. Mas se eu tiver temor, eu vou ter segurança, eu vou ter precaução e eu vou ter desejo nesse dia. E esse desejo tem que estar assim, eu não sei se esse aqui é o meu último podcast. Eu quero viver muito. Não, eu quero viver muito. E vou ser sincero, embora eu sei que às vezes a gente atrai coisas, mas assim, talvez eu vá viver muito tempo, mas a gente nunca sabe. E aí? E se eu tô, não, Jesus volta uns 50 anos para voltar aí e tal, tá tranquilo? Não. E se eu morrer agora? Então, Rodrigo, até preciso falar preparado. disso. Eu trouxe aqui um cara... E lá vem. Polêmica, né? Falar. Porque o pessoal já pegou a frase dele. Já trouxe. Já trouxe. Ah, Eu trouxe aqui um cara que... Pegou a frase do cara, né? Não, Não, você vai A minha frase, tá? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai estar vivo. Eu trouxe um convidado aqui que era o Daniel Mastral. Você já ouviu falar desse cara? Sim, faleceu, inclusive. Isso. Eu nunca o encontrei pessoalmente. Mas o Vilela falava muito dele. E falava bem, um cara gente boa. Ele era um ex-satanista. Isso. Eu trouxe ele. Inclusive, até preciso falar, a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto. Ele falava muito sobre essa coisa do fora daqui. Uhum. Né? Inclusive, tá tendo muita conspiração, que a morte dele foi assassinado, não sei o quê. Isso eu ouvi falar. E aí é uma questão que não tem nada a ver comigo e tal. Aí eu pergunto pra você que é um grande especialista do assunto, tal, que lê bastante, isso é uma coisa antiga? Essa coisa do satanismo, essa coisa da universo maligno querendo ganhar do positivo, essa coisa toda. E da onde que vem isso? A gente é muito menor e tem uma guerra cultural lá fora e a gente é uma representação. O que são essas guerras? O que é essa guerra que a gente não consegue ver, que não faz o menor sentido pra gente, porque a gente vê a guerra ali dos Estados Unidos com o Iraque, a gente vê. O que é essa guerra espiritual que tanto o Mastral falava e você está falando? Bem colocado. Apenas mais um detalhe em relação ao Mastral, que a gente está citando o nome de alguém que já faleceu, então quero deixar bem claro que eu estou citando o nome dele com muito respeito. Claro, mesma coisa aqui. E sem nenhum juízo de valores sobre o que ele disse ou deixou de falar. Quero deixar isso bem claro. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando o Mastral faleceu, a enxurrada de mensagem que eu recebi você recebeu? Recebi, mas de que maneira? Você não vai falar nada? O Mastral morreu, você vai falar... Gente, assim, a gente que é figura pública, o complicado é que o pessoal quer que você dê palpite sobre tudo. Sim, acho que é o Felipe Neto. Você entendeu? Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e nem por isso ele dá palpite em tudo. Sim. Então tem coisa, eu vou falar, como o Mastral, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, não tivemos nenhuma relação. O Vilela tinha vontade de um dia que eu pudesse juntar vocês dois, com ele lá e tal, e nunca deu certo por agenda e tal. Então, eu não tinha o que falar. Eu lamentei pelo falecimento dele e tal, mas não era alguém do meu convívio para eu colocar um post. Você lamentou como uma pessoa. Então não fiz nenhum post, não foi nenhum descaso também. Entendo. Bom, isto colocado, o que acontece? O conflito entre o bem e o mal é algo que realmente, se a gente pegar os primeiros documentos escritos pela humanidade, que são os textos sumerianos, datados de 3100 a.C., época da invenção da imprensa, e dali eu puxar todos os documentos que a humanidade produziu até hoje, eu vou ter duas coisas muito fortes, bem colocadas. Primeiro, eu posso definir a humanidade não como australopithecus, não como pithecanthropus erectus, essas são definições da evolução, mas da história para cá eu vou definir a humanidade como homo-religiosos. Muito legal. Homo-religiosos. Porque até o ateísmo
Os ateus ficam fulos da vida quando eu falo isso, mas é a verdade. Então, É a verdade. O ateísmo é uma construção moderna. Não, mas Pirro já era cético. Não, Pirro não era ateu como Richard Dawkins. O que é? O Sócrates também foi considerado cético, mas o Sócrates não era cético como Daniel Dennett. Esse ateísmo militante que nós temos hoje, que nega a existência do transcendente e tudo mais... Isso é moderno? Isso é moderno, isso é um conceito moderno. De escola de Frankfurt? Exatamente. Não, um pouco antes. Um pouco antes. Eu estou falando desde o século XVI, que começou primeiro com o deísmo, com Voltaire, depois foi evoluindo, aí veio o iluminismo, depois veio o materialismo e tal. Aí os enciclopedistas, então é do século XVI para cá. Sim, sim. Você entendeu? Você podia até, eventualmente, como eu falei, você tem Pirro, tem Carneades, que eram céticos, você tinha Virgílio, que era cético. Eu estou tentando lembrar agora aqui o lado que era o que cuidava do Nero, daqui a pouco eu vou lembrar. Sêneca também era cético. Que era estoico, né? É, estoico. O estoicismo mesmo. Mas qual que era o ceticismo deles? Não era exatamente o materialismo que temos hoje, tá certo? Eles não negavam a transcendência. O de hoje nega a transcendência. É nesse sentido. Cético sempre teve ao longo da história, mas o que é ser cético? Por exemplo, eu, como não sou islâmico, eu sou cético em relação ao Alcorão. Eu, como não sou espírita, sou cético em relação à reencarnação. Você entendeu? Mas você não nega. Mas é diferente do ceticismo absoluto. Sim. Bom, isto colocado, apenas para colocar a história, o homem é homo religiosus. Ele sempre tinha a religião como muita base. E a segunda coisa, existe um conflito entre as forças do bem e do mal que é testemunhado desde lá até hoje. E isso em todos os caminhos, em todas as religiões. Tá certo? Sempre há esse testemunho. Por exemplo, os sumerianos falavam de vários demônios. Por exemplo, tinha o demônio Lamashtu, que eles sempre faziam oração contra esse demônio. Tinha o Piso, tinha vários outros lá. Você tinha nos egípcios lá, você tinha Apophis, que era a serpente maligna do mal, que ela era destruída todas as noites para que o sol pudesse nascer, os deuses batalhavam. Então, assim, a temática, o bem e o mal em conflito sempre existe. Agora, é lógico que a história desse conflito foi matizada aí em culturas diferentes, né? Então, isso é claro. E eu acredito que nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Agora, para não cair no exagero de um lado ou de outro, porque tem o exagero dos dois lados. Tem o exagero do camarada que literaliza tudo e tem o exagero do camarada que espiritualiza tudo. Sim. Não, nada aqui foi verdade, tudo é um grande... Não. Aliás, uma diferença da Bíblia para qualquer outro livro religioso, Alcorão, Bhagavad Gita, Mahabharata, Livro dos Vedas, qualquer um, é que todos esses livros não apelam para uma historicidade. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Não existe a arqueologia do Livro dos Vedas. É um grande achismo? É que não é que é um grande achismo, é que para eles sim caem que é uma história espiritual, okay. É um símbolo. Então, não tem fato. Não é necessário que Krishna tenha existido com Arjuna, ou não. Se você perguntar para um hindu, tá, mas você tem certeza que Krishna existe? Não, é fé, você entendeu? Entendi. A Bíblia não, a Bíblia é mais racional. Se você quer pegar o primeiro livro racionalista da história, racionalista não, racional, sim. Eu faço uma diferença entre racionalista e racional. Se você quer pegar o primeiro livro racional da Bíblia, da história, chama-se Bíblia Sagrada. Porque é o único livro religioso que falou assim, ponham prova o que eu estou falando. Então, mas aí tá, Moisés abriu o mar? Vou chegar lá, só para não perder o fio da meada do Mastral, eu não vou esquecer essa pergunta. Eu te faço de novo. Tá, do Mastral então. Então o extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Maravilhoso. Então quando o Mastral, pelo que você falou, disse aqui, que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal e que há forças espirituais, ele está completamente correto. Ponto. Agora eu saí do Mastral porque eu não ouvi o texto dele. Claro. Então o que eu falar aqui não é nem uma validação, nem uma resposta ao Mastral, que é que eu já não ouvi o discurso dele. Eu posso levar essa verdade que eu acabei de subscrever a tal extremo que agora tudo tem um significado. Concordo. Se eu estiver conversando com você aqui e agora, sem querer, eu bater o pé aqui e a caneca cair no chão... É uma conspiração, vira uma grande conspiração. Tudo agora é. Você está entendendo? Ou eu posso ir para um outro extremo, onde diz que nada é nada. Vamos raciocinar. Os inconscientes conversam. O Jung já dizia isso, Carl Gustav Jung.
Tanto é que eu dou aula desde 1997 num centro universitário que tem o regime de internato. Sim. E a preceptora já falou que várias vezes acontece o seguinte, isso aqui, gente, não é coisa errada, né? Isso acontece, tem explicação científica. O ciclo menstrual das meninas começa a ficar muito igual. Sim, já ouvi falar disso. Isso é verdade, você entendeu? Às vezes a situação que 3 mulheres chegam com a mesma paleta de cor, existem coincidências que o inconsciente provoca. Sim. A coincidência pela coincidência existe, tanto é que tem cara aí que ganha sozinho na loto. Ele jogou e caiu. Então existem coisas que são coincidências da vida. Existem coisas que já não são coincidência na vida. E existem coisas que simplesmente o maligno usa aquelas coincidências para te levar para um caminho, ou o Espírito de Deus usa aquilo também para te levar para um caminho. Então o que eu tenho que fazer? Pedir a Deus sabedoria e equilíbrio para não ficar um fanático, não fazer daquilo meu mantra todos os dias, mas também ter a percepção. E essa percepção, ela vem aos poucos, com o tempo. É como o português. Quando a pessoa não sabe bem o idioma, não sabe nada, o português ou qualquer idioma que você vai estudar. É interessante, eu estava esses dias, meu hebraico é muito limitado, eu patino muito no hebraico, mas eu tenho o professor Renato Santos, que é um grande querido meu, que a gente tira uma vez por semana para falar hebraico, para pelo menos pegar um pouquinho do hebraico conversado. E é interessante que tem coisas do hebraico que eu já falo, mas eu nem sei te explicar gramaticalmente por que é. Por exemplo, se você fala assim, casa, em hebraico é beit. Uhum. Beit. Ele está na casa, né? Aí já não falo bebeit, é babait. Por que é babait e não bebê? Já sabe que eu não sei. Sim, mas já vira automático. Sim. O português é a mesma coisa. Por que algumas coisas você já nem sabe por que gramaticalmente, mas você já sabe que é errado falar daquele jeito. Então, quando você vai também se graduando no mundo espiritual, tem coisas que você já começa a perceber de cara. É interessante isso, você começa a ficar sensível, o organismo vai se adaptando, você consegue perceber, por exemplo, uma pessoa tóxica. Ok, aquela coisa da energia que a gente fala. Da energia, exatamente. Você começa a perceber. Da energia desse cara. Eu só evitaria a expressão não gostei, porque ela pode ser um pouco preconceituosa. Sim. Mas você já recebe um alerta. Você começa a receber um alerta. Eu acho que todo mundo recebe isso. Você está tendo... boa, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. Só que alguns conseguem pegar, outros não. É igual o Google. Ele está aqui. O Google está aqui para todo mundo. Só que o celular consegue acessar. E aí o outro celular não acessa porque está com um pacote de dados ruim. Um está com um pacote que está pegando, o outro está no Wi-Fi, o outro está no modo avião. São todos celulares. Eu acho que todo mundo pega, mas cada um leva para um lado. Tem gente que vai falar, isso daí na verdade é porque eu sou muito sensível. O outro vai falar que é porque é Deus. Mas a gente recebe. Eu acho que todo mundo aqui, não sei se você não, tem uma coisa do tipo assim, cara, tem algo aqui. Entra no ambiente e fala, não tô bem nesse ambiente.